Fala galera do Me Salva. Nessa aula a gente vai começar o módulo de soluções numéricas de equações de uma variável, que é uma das partes iniciais aí dos cursos de cálculo numérico, tá certo? Então essa aula vai ser uma apresentação do módulo, né, de quais assuntos que a gente vai falar e uma contextualização do assunto. Então tu pega e tu olha o nome desse módulo e tu pensa o seguinte: equações de uma variável. Precisa de cálculo para isso? Bom, se a gente pegar esse tipo de equação aqui, por exemplo, que são equações de uma variável só, a gente vê que não precisa de cálculo para isso, né? O que a gente pode fazer aqui é simplesmente ir lá e isolar o x nessa equação, nessa, né? Em todas elas dá para fazer isso, que é isolar o x e encontrar a nossa solução facilmente. O que acontece nesses exemplos? Essas quatro equações aqui são equações que se consegue obter uma expressão explícita para x. Ou seja, o que é uma expressão explícita? Né? Uma expressão que o x fica em função de qualquer coisa que não ele mesmo. Certo? Então aqui, por exemplo, ele vai ficar 1/2, né? E por aí vai. A gente pode ver que em todas elas a gente vai conseguir isolar o x sem que ele seja função dele mesmo. Né? Mas, e aí? É sempre assim? Não, não é sempre assim. Então, em muitas aplicações aí das áreas da engenharia, né, não se consegue encontrar soluções explícitas para x. E esse aqui é um exemplo, tá? É um problema de dispersão de um gás em um longo corredor. Como assim? Digamos que tu está lá caminhando em um corredor, né? Ele tem essa dimensão aqui muito maior do que essa aqui, certo? Daí tu tá lá com um gás, um frasco de um gás, tu tropeça e derruba ele. Derruba ele aqui nesse ponto x igual a zero, certo? Tem uma certa quantidade de gás, né? Tu tem essas dimensões do corredor. E esse gás, se sabe, né, através de alguns estudos, que ele tem uma concentração tóxica, tá? Então, vou chamar aqui o gás A, né? E esse gás A, ele tem uma concentração Ca tóxica, certo? Que se conhece o valor dela. E aí eu te apresento o seguinte problema. Tu quer saber em quanto tempo, né, quanto tempo vai demorar para que a 20 metros do ponto que tu emitiu, esse gasto vai chegar nessa concentração tóxica. Então tem uma equação para isso. Essa aqui é a equação que modela a dispersão de gás em uma direção só, certo? A gente pode ver que tem alguns parâmetros, né, esse A, B e C aqui, eu resumi, de forma que isso aqui são parâmetros que envolvem a geometria do nosso corredor, a quantidade de massa que tu dispersou, envolve a difusividade do meio e várias coisas. O que interessa para nós é que nessa equação aqui ó, a gente tem a variável t duas vezes, ó, uma nessa exponencial aqui e uma nessa raiz. Então, se a gente quisesse calcular, por exemplo, quanto tempo demora para que se atinja a concentração tóxica de a 20 metros do ponto de emissão, o que a gente teria que fazer? A princípio, né, isolar a variável t. Bom, tem como a gente isolar a variável t, mas não tem como a gente encontrar uma expressão explícita para t. A gente sempre vai ter a variável tempo em função dela mesma, certo? Daí a gente vai ter o seguinte problema, né? Bom, como eu acabei de falar aqui, não tem como encontrar uma expressão explícita para t. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, é agora que entram os assuntos desse módulo, tá? A gente vai ver nele três métodos para se resolver equações de uma variável só, tá? Essa aqui, vocês podem ver que a concentração, apesar de ser função de duas variáveis, do x e do t, como a gente quer calcular ela em um ponto que a gente já determinou qual é, que é 20 metros, então o x deixa de ser uma variável, né? Passa a ser uma condição fixa do nosso problema, e o que a gente quer encontrar é o t. Então, para esse tipo de problema, que a gente está em função de uma variável só, a gente vai estudar três métodos, que são o método da abscissão, o método da secante e o método de Newton. Tá? E além disso, vamos ter ainda mais aulas de revisão de conceitos fundamentais,
uma aula sobre a existência de raízes reais e mais muitas aulas de exercícios. Tá, galera? Então a gente se vê nas próximas aulas. Valeu!